Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Crisólito e o apóstolo Mateus, parte 6. O apóstolo que foi para o sul. A Nova Jerusalém tem 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Então o apóstolo que desceu para o sul foi Mateus. Outro apóstolo que desceu para o sul foi Simão Zelote, os dois opostos. O da extrema direita que era o publicano, e o guerrilheiro, o fanático, eles estavam trabalhando juntos na África. Veja quem Deus escolheu para trabalhar na África. Vamos deixar Simão, o Zelote, por enquanto. Mas vamos ver Mateus trabalhando no Egito. Primeiro ele trabalhou na Pártia, na Pérsia, por algum tempo, e de lá ele foi trabalhar no Egito, e passou muitos anos trabalhando naquela região do Egito e na chamada Etiópia, que hoje inclui o Sudão, a Eritreia e países da África Negra, os núbios. Essa foi a região para onde este antigo oligarca pôde ir. Graças a Deus ele escreveu o Evangelho de maneira ordenada, e isto fez com que esse Evangelho funcionasse. É o livro que com o de João, esses dois, João e Mateus, são os 2 livros mais impressos no mundo. Não há outros livros impressos tanto quanto João e Mateus. Dos 4 evangelistas, há apenas 2 apóstolos do Cordeiro. Mateus e João, e Mateus é mencionado primeiro. Depois que ele passou um tempo lá na Etiópia, ele veio e foi, ele chegou em Alexandria quando ele era velho. Existem versões encontradas. Alguns dizem que parece que Mateus morreu de velhice, mas outros dizem que não, que ele não morreu de velhice, mas que o Sinédrio de Alexandria. Você sabe que houve muitos judeus que foram para o Egito, para o delta do Nilo, e no delta do Nilo é Alexandria, e também lá em Alexandria Marcos com Barnabas fundaram a igreja, e Marcos ficou lá. É por isso que a igreja copta tem a Catedral de São Marcos em Alexandria, e quem mais tarde lançou os alicerces na Etiópia, trabalhando a partir da base do eunuco etíope, foi Mateus. Mas alguns dizem que o grupo, uma espécie de imitação do Sinédrio de Jerusalém, o suposto Sinédrio, porque só deveria haver o Sinédrio de Jerusalém, a suposição de Alexandria, ele finalmente aumentou contra Mateus, e dizem que o mataram com espada e lanças. Alguns dizem que não, que ele morreu de velhice ali na Pérsia ou na Pártia. Outros dizem que não, que ele voltou de lá e que foi morto por ordem do Sinédrio de Alexandria. Eles mataram Mateus. Irmãos, 23 anos Mateus esteve no Egito e na Etiópia, 23 anos. E lá ele deu sua vida. Outra característica do Mateu, para vocês verem como ele era uma pessoa diligente, uma pessoa cuidadosa. Não há mandamento do Senhor para ser vegetariano, mas ele, Mateus, era vegetariano. Quando o apóstolo Paulo diz: uns comem carne, outros vegetais, outros comem carne, é porque Mateus era vegetariano. A história conta que ele costumava comer vegetais, principalmente grãos e nozes. Ele era um vegetariano, ele era uma pessoa disciplinada, isso reflete o caráter disciplinado de Mateus. A tribo, Zebulon. A tribo que Mateus julga é a tribo de Zebulon. E vamos chamar a atenção para uma coisa curiosa. Que só Mateus fala de Zebulon. Vamos para Gênesis, onde está a profecia de Zebulon. A bandeira de Zebulon era uma bandeira de prata. Gênesis 49:13. Zebulon habitará nos portos do mar, será para portos de navios, e seu limite até Sidom. Olha! Mobilidade, indo daqui para lá. Ou seja, para a tribo de Zebulon, Jacó deu o mar. E precisamente, na realidade, era de Mateus. Agora vamos a Mateus e vamos ver o que ele nos fala. Mateus 4:4 em diante, para ter o contexto desta passagem. Marcos e Lucas também falam desses eventos, mas nem Marcos nem Lucas mencionam Zebulon. Por outro lado, Mateus, a quem corresponde a tribo de Zebulon, menciona Zebulon.
Quando Jesus soube que João estava na prisão, porque era na Judeia, voltou para a Galileia, e saindo de Nazaré, ele veio morar em Cafarnaum, que é a cidade de Mateus, onde ele era um cobrador de impostos, uma cidade marítima na região de Zebulon e Naftali. Cafarnaum pertencia a Zebulon, do outro lado estava Naftali, mas deste lado estava Zebulon, porque o que foi dito pelo profeta Isaías seria cumprido. Aí você vê a característica de Mateus, aos paralelos, a ordem, você vê como Mateus é, quando ele disse: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, no caminho para o mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isso foi dito pelo profeta Isaías, mas Jacó também disse que Zebulon tinha direito ao mar, e justamente os navios mostram mobilidade daqui para lá. Vemos perfeitamente a crisólita. O olho do gato, a mobilidade da luz graças à estrutura ordenada da crisólita. O povo sentado nas trevas viu uma grande luz, ali está o olho do gato, e os assentados na região da sombra da morte, brilhou a luz. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele menciona a vocação de Pedro e André, a seguir menciona a vocação dos filhos de Zebedeu, e não menciona de Filipe e Natanael, mas isso é mencionado por João, que são 6, e então aparece seu chamado, de Levi, cujo nome é Mateus. Então vemos que Mateus tem direito à tribo de Zebulon, o mês de Etanim, a pedra de crisólita, e percebemos como tudo realmente tem relação na palavra com o apóstolo Mateus e com este fundamento. Escala de fundação. Então, para terminar, vamos dar uma olhada na localização da crisólita, pensando nas outras pedras. A primeira pedra é o jaspe e nos fala da revelação, da luz, da fundação. Sobre ela repousa a safira, que nos fala sobre o julgamento do pecado. Se alguém está na luz, ele julga o pecado. Quando você julga o pecado, você sai do centro. Calcedônia, você fica de lado, como João que diz. O outro discípulo não diz quem ele era, e era ele, modéstia, negar-se a si mesmo. Sobre ela repousa a esmeralda, que significa lealdade, o sinal do pacto do arco-íris, o arco-íris que era como esmeralda. Quando uma pessoa tem luz, ela se julga e sai do centro, é uma pessoa que é fiel, fidelidade. E quando ele é uma pessoa leal, ele é uma pessoa maleável como o sardônio. A maleabilidade depende de ser leal, de se submeter ao Senhor. Depois vem a sexta pedra, que é a cornalina. Transparência. Depois vem a crisólita, que corresponde à diligência. Diligência é o que caracteriza Mateus, uma pessoa ordeira, uma pessoa correta, uma pessoa diligente, uma pessoa responsável, uma pessoa que não colocou nenhum empecilho, mas que foi aonde o Senhor o enviou e que viveu servindo-o por toda a vida. Se ele morreu de velhice ou foi realmente morto, qualquer uma das duas coisas torna Mateus um homem digno, que Deus julgou digno de colocar seu nome neste sétimo, o número 7 dos alicerces do muro da Nova Jerusalém, que é o crisólita. Temos muito que aprender com cada um deles. Obrigado por assistir até aqui. Chegamos ao fim do estudo sobre a pedra preciosa crisólita. Não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãos e irmãs.